Bem-vindos, alunos, a mais uma aula. Agora nós iremos ver, né, um conteúdo sobre frações, tá? Não é um conteúdo novo para vocês, né, porque vocês já estudaram anteriormente frações, mas talvez tenha alguns detalhes que sejam novidade para vocês, tá bom? Mas esse início agora, ele é bem uma revisão mesmo, tá, dos conceitos iniciais sobre frações. Então, vamos lá, olha. O famoso exemplo da pizza, né? Então, você tem aí uma pizza e ela aqui, ela está inteira, ou seja, aqui está representando o todo, né? Se eu divido, né, essa pizza em partes iguais, né? Então, estou dividindo o todo em partes iguais, tá? Então, cada parte aqui, ela é uma parte, é uma fração, né, do meu todo, tá? Então, quando aqui, ó, na segunda ilustração, eu retiro uma fatia, no caso, o que resta, né, dessa pizza que estava dividida em 4 partes, são 3 partes, né? Então, se você observar, aqui vão sobrar 3 fatias, né? E então, a fração que nós temos que representa é a fração 3 quartos. Eu tenho 4 no total, né? Foi dividido em 4 e eu estou pegando 3 fatias, tá? Aqui, quando retira-se mais uma, então, a fração que sobra aqui, né? Eu vou ficar com 2 fatias de um total de 4 fatias. E aqui, retirando, então, mais uma, eu vou ter, então, a fração 1/4, né? Que eu tenho uma fatia de um total de 4 fatias que existiam aí no todo, tá? Então, o que nós temos, né, em uma fração? Aqui tem, revisando para vocês, né, o nome de cada elemento que compõe a nossa fração. Então, o número que fica acima do traço é o numerador, que indica quantas partes iguais estão sendo consideradas. E o número que fica abaixo do traço é o denominador, que indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Por isso, ele é sempre diferente de zero. Olha, o denominador ele nunca vai ser igual a zero, porque ele vai indicar quantas partes o meu todo foi dividido. Então, para haver uma divisão, não pode ser igual a zero, né? Porque não teria realizado a divisão, né? Se fosse zero. E então aqui, olha, temos aqui a fração 1/8, onde o número 1 é o numerador, né? E o número 8 é o nosso denominador, tá? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos aqui essa primeira fração, né? O 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Então, o 4 indica quantas partes eu tenho no total, né? Quantas partes o meu inteiro foi dividido. E o 3 indica quantas partes eu estou tendo aqui ainda, que eu estou pegando aqui, tá? No meu exemplo. Qual é a fração que representa, né, a nossa figura aqui, né? Aqui eu poderia ter ainda outra fração representando essa figura, né? Se eu fosse aqui representar essa parte que foi retirada, aí eu teria a fração 1/4, né? Que eu teria retirado uma fatia das 4. Nesse caso aqui, nós estamos representando as que sobraram, né? Então, sobraram 3 fatias de um total de 4. Então, a fração 3/4. Aqui, numerador é 2, denominador 4, numerador 1, denominador 4. Números que podem ser escritos por meio de uma divisão de dois números naturais são denominados números racionais, tá? Então, esses números fracionários, eles entram no conjunto dos números racionais. Nós já vimos, né, o conjunto dos números naturais, né? Agora, então, aqui acrescentando agora mais um conjunto para vocês. Nós iremos estudar mais adiante também esse conjunto, aqui é só a título de conhecimento mesmo, tá? Nós não vamos adentrar muito sobre os números racionais por enquanto. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que tem aí no livro de vocês, tá? Então, vocês podem estar acompanhando no livro também.
Então, aqui vocês têm 3 barras de chocolates e elas estão divididas de formas diferentes, mas cada uma, né, cada barra foi dividida em pedaços iguais, né? Então, aqui chocolate ao leite, chocolate branco e chocolate com amendoim. Aí tem aí, olha, escreva o número de pedaços em que cada uma das barras de chocolate está dividida. Então, a barra de chocolate ao leite está dividido em 2 partes iguais, né? Chocolate branco, nós temos aqui, olha, 4 partes iguais. E chocolate com amendoim, nós temos 8 partes iguais, tá? No que segue aí também nós temos, olha, que nós podemos representar frações, com frações um pedaço de cada uma das barras de chocolate. Então, se eu retirar aqui uma parte, né, do chocolate ao leite, eu estou retirando a fração 1/2. Se eu retirar uma barrinha aqui do chocolate branco, eu estaria retirando 1/4, né, a fração 1/4 dessa barra de chocolate branco. E com o amendoim aqui, se eu retiro, né, uma barra, eu estou retirando a fração 1/8, tá? E aqui, para cada sabor também podemos representar por meio de uma fração todos os pedaços da barra inteira de chocolate. Então, aqui, olha, ao leite, a fração que representa o inteiro, né, dessa barra de chocolate aqui, é a fração 2/2. Do chocolate branco é a fração 4/4 e com amendoim 8/8. E interessante que, se vocês observarem aqui, olha, se nós efetuarmos a divisão, né, que está representada por meio da fração aqui, em todos eles nós vamos encontrar o número 1, tá? Diferentemente da divisão, que quando eu encontro o número 1, é só isso que ele está indicando para mim, né? Aqui em frações, quando eu efetuo a minha divisão da fração, eu estou encontrando o número 1 e com o significado de ser um inteiro, tá? Então, quando eu falo aqui que eu tenho aqui 2 dividido por 2, 1, na verdade eu estou me referindo ao inteiro que eu tenho aqui, a barra de chocolate, tá bom? Então, essas frações aqui são as frações que representam o inteiro, que é exatamente você ter 2 partes e retirar as 2. Ter 4 partes e retirar as 4, né? Ter no total 8 partes e retirar as 8 partes, ou seja, você está pegando o inteiro. Vem aqui uma revisão também sobre a leitura de frações, né? Então, o que que acontece? As frações, para nós fazermos a leitura delas, o numerador, nós iremos ler conforme o número, né? Na forma de numeral. Então, eu vou ler 1, 2, 3, 15, 30, 25, enfim, o número, o que representa o meu numerador, eu leio o número em sua forma numeral. Agora, o denominador, nós vamos ler da seguinte forma. Do 2, né? A partir do 2 até o 9, nós temos uma forma específica de ler cada um deles. Então, se o denominador for 2, eu vou ler meio. Se for 3, terço. 4, quarto. 5, vamos ler quintos, quinto ou quintos, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono, até o 9, tá? Então, aqui os dois exemplos, olha, eu tenho 1/5, a leitura do numerador e a leitura do denominador, 1/5. Aqui, o segundo exemplo, nós temos 3 meios, tá? Essa questão do plural aqui, olha, vocês vão observar o seu numerador, tá? Então, por que que aqui é 1/5, o quinto está no singular? Porque o meu numerador é 1, então 1 é no singular, tá? Então, por isso que fica 1/5. Se fossem 2/5, aí já iria pro plural, tá bom? Nós iríamos ler 2/5, da forma que eu coloquei aqui também, nesse segundo exemplo, né? 3 meios, tá bom?
Outra leitura específica que nós iremos ter é para quando o denominador for igual a 10, 100, 1000 ou outra potência de base 10, tá? Que aí nós iremos ler o denominador como décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Então, o numerador continua fazendo a leitura da forma numeral, né? Então, eu vou ler 15 e aí o denominador aqui é 10, então vai ser décimos, tá? Então, 15 décimos. E o segundo exemplo, eu leio 3 milésimos. Lembrando que a questão do plural também é válido aqui, tá? Para décimo, centésimo, milésimo. Então, se aqui for 1 igual a 1, né? Eu coloco no singular. Se for diferente de 1, vai ser no plural. Agora, para as frações que não enquadram nem nesse primeiro caso e nem nesse segundo caso, nós iremos fazer a leitura tanto do numerador quanto do denominador na forma numeral e acrescentar a palavra avos, tá? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos 25 avos. E no segundo exemplo, 20 dozeavos, certo? Agora, as frações de quantidades, eu trouxe 3 exemplos aqui para explicar para vocês como que nós podemos fazer, né, resolver esses probleminhas, tá? Então, primeiro, uma escola tem 54 professores. Desses, 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Então, o que acontece? Aqui, para determinar quantas professoras há na escola, eu tenho aqui, olha, a fração indicando que são 5 nonos do sexo feminino. Então, eu preciso fazer o cálculo de 5 nonos de 54. Eu preciso saber quanto corresponde essa fração do total de professores que eu tenho, tá? E a maneira que nós vamos fazer isso é da seguinte forma, olha. Eu tenho aqui que esse 54, por meio dessa fração, 5 nonos, ele está sendo dividido em 9 partes iguais, certo? Sendo que dessas 9 partes, 5 partes são representadas por mulheres, tá? Então, para determinar o resultado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão, 54 dividido por 9, que vou encontrar o resultado igual a 6, ou seja, a cada parte, né, das 9 partes aqui, cada parte fica com 6 mulheres, tá? Aliás, mulheres não, perdão, 6 professores. Então, a cada parte eu tenho 6 professores. 6 professoras, né, mulheres. E aí, no caso aqui, eu estou pegando 6 professoras mesmo, professores, tá? E aqui, no caso, eu vou pegar 5 partes que são de mulheres, tá? Então, da minha divisão, né, que foi feita, 5 partes dessas 9 partes são mulheres. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação, 6 vezes 5, e vai dar o total de professoras, que são 30 professoras, tá bom? Então, olha, este 9 indica quantas partes o todo vai ser dividido. E este 5 significa quantas partes pertencem ao sexo feminino, certo? No exemplo 2, Amanda quer comprar 3 quartos de uma torta que custa R$60. Quanto ela pagará? Então, a torta toda, ela custa R$60. Mas essa torta, ela está dividida em 4 partes iguais. E ela vai comprar apenas 3 partes, tá? Então, esse preço, ele vai ser distribuído para as 4 partes iguais e então ela vai comprar 3 partes iguais. Poderíamos calcular dessa mesma forma aqui que nós fizemos no exemplo 1, mas eu trouxe aqui para vocês uma resolução um pouquinho diferente, tá? Só uma variação um pouco da resolução, para vocês verem que pode ser feito dessa maneira, tá? Então, aqui, olha, ao invés de primeiro dividir e depois multiplicar, eu fiz aqui, né, a multiplicação primeiro e a divisão depois, tá? Então, se você fizer a divisão primeiro, como foi aqui, e multiplicar depois, também vai resultar nos mesmos R$45, tá? Que foi o resultado deste segundo exemplo, tá bom? E o terceiro exemplo, tá? Nós temos aí, olha, um reservatório tem 3 quartos da sua capacidade preenchida por um líquido. Se ainda faltam 2.700 litros para encher totalmente o reservatório,
qual é a capacidade total desse reservatório. Nesse terceiro exemplo, eu também trouxe uma forma de resolver diferente, que é por meio da ilustração, tá? Então, nós vamos fazer o desenho representando o tanque e essa situação, tá? Então, aqui está o tanque, e aí, o que eu vou observar na minha fração? Quantas partes esse tanque, esse reservatório foi dividido, tá? Então, por quê? Olha, na minha fração, o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Então, este reservatório foi dividido em 4 partes iguais. Então, dividi em 4 partes. E ele já está preenchido, né? 3/4 da sua capacidade. Ou seja, aqui eu colori aqui para representar essa fração 3/4. E aqui o problema me fala que ainda faltam 2.700 litros para que ele fique totalmente cheio. Ou seja, a partir da ilustração aqui, né, eu consigo ver claramente que estes 2.700 litros correspondem a essa parte aqui que ainda não está preenchida, né? E aqui, como eu estou fazendo, né? Eu estou representando por meio de frações, essas 4 partes são iguais. Se eu sei que essa parte aqui, ela comporta 2.700 litros, então significa que essa parte aqui também vai ter que comportar 2.700 litros, esta outra também e esta outra também, porque são 4 partes iguais, tá? E ele quer saber a capacidade total. Para determinar a capacidade total agora, olha, basta fazer a multiplicação, né? De 2.700 vezes as 4 partes que nós temos. E encontramos aí a capacidade de 10.800 litros. Aqui eu trouxe uma observação, tá? Talvez, provavelmente vocês já perceberam, né? Que os probleminhas, nós utilizamos 3 formas diferentes de determinar os valores referentes às frações das quantidades que foram apresentadas, tá? Então, você vai analisar o probleminha que você tiver que resolver e determinar qual forma você acha mais fácil de resolver, tá bom? Então, a primeira que nós fizemos, né, foi dividindo primeiro a quantidade total, né, aqui pelo denominador, e em seguida multiplicando pelo numerador, tá? Então, essa foi a primeira resolução que nós fizemos. A segunda foi fazendo a multiplicação primeiro, né, e depois a divisão. É importante um detalhe aqui que ajuda vocês a decidirem, né, também, um dos fatores que pode interferir, né? Você vai analisar o seguinte, se você tiver, por exemplo, um número muito grande aqui, né? Se você realizar a multiplicação primeiro, se esse número já é grande, ele vai ficar maior ainda. E aí depois você vai ter que realizar uma divisão de um número grande, né? Então, se o seu número já for muito grande, primeiro talvez faça a divisão para depois multiplicar, que aí facilita, tá bom? E a terceira forma, né, foi a partir da ilustração, né, que nós tínhamos lá o reservatório, e aí nós fizemos o desenho, né, para representar essas frações e as quantidades, tá bom? E aí, por meio deste desenho, fica claro, né, para você identificar como que está acontecendo a situação representada aí no problema, apresentada no problema, tá? Essa terceira aqui da ilustração, dependendo, né, ela não é muito viável, tá? Dependendo do seu denominador. Porque se você tiver um denominador muito grande, por exemplo, um denominador igual a 50, e aí você vai ter que fazer um desenho e dividir ele em 50 partes iguais. Então, aí essa maneira, né, não seria viável, tá? Seria melhor você determinar uma das outras duas formas, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, né? Anteriormente nós fizemos a multiplicação, mas se você achar mais fácil, né? Se você tiver mais facilidade, se você quiser somar, pode ser somando também, né? Vai chegar ao mesmo resultado, tá? Só que a multiplicação, ela resume, né? Essa soma e facilita pra gente, tá bom? Nossa aula era isso por enquanto, tá? Espero que tenha ajudado vocês a entender este conteúdo, revisar aí com vocês, tá bom? Até uma próxima aula.